E olha, agora chegou aquela hora do quadro Meu INSS, tão esperado todas as terças-feiras com o nosso querido Marcelo Lima. E está no ar. No nosso quadro Meu INSS, o assunto de hoje é o auxílio acidente. Isso é um direito muito importante, mas nem sempre as pessoas conseguem obter por falta de conhecimento. Por isso, vamos trazer todas as informações a partir de agora com o nosso querido educador previdenciário Marcelo Lima, que está via live lá no seu escritório para trazer as informações e todos os detalhes. Marcelo Lima, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta no quadro Meu INSS. Muito boa tarde, Wilson, boa tarde a todos de casa. Exatamente, estou esperando, justamente para conversar sobre esse tema tão importante que é o auxílio acidente. Explicar para as pessoas que é um benefício previdenciário, não é assistencial. Só vai ter se a pessoa especificamente estiver contribuindo com a Previdência, primeira coisa. E também, claro, se ficar com uma condição de incapacidade permanente ou uma redução para a sua atividade laboral. Funciona assim. Imagine que o cidadão que está nos acompanhando agora, infelizmente, sofreu algum acidente e ficou com a sua condição reduzida. Imagine um motorista de caminhão que, infelizmente, tem um acidente e perdeu uma das pernas. Nessa condição, ele vai receber o auxílio-doença inicialmente e, nesse caso, uma vez ser reabilitado, vai ser colocado de volta ao trabalho e, por sua vez, receberá o auxílio-acidente, que é uma indenização para equilibrar essa condição dele, que agora certamente pode ganhar um pouquinho menos por não ter as duas pernas. Ele vai trabalhar em outra coisa, que ele foi reabilitado, ou até continuar com a prótese, enfim, mas vai haver uma redução da capacidade. Então, esse benefício, isso é um benefício indenizatório, para aquela pessoa vai receber no valor de 50% do valor do salário de benefício, podendo ser até inferior ao salário mínimo, é bom ter isso bem claro, e a pessoa recebe, nesse caso, até se aposentar ou vir a falecer. É um benefício que teve mudanças recentes, não vale mais como ele não tem qualidade de segurado ao receber esse benefício. Isso quer dizer que, depois de 2019, aquela pessoa que está recebendo esse benefício, se vier a falecer, infelizmente, a família não recebe pensão. Se ele vier a ter uma outra doença para ter um benefício, de auxílio-doença, por exemplo, ele não vai ter, só se ele voltar a contribuir, voltar a ter os pagamentos. Então, é um benefício previdenciário que só vai ser indenizatório para esses casos específicos. Não se requer de forma direta, ele se transforma. Ele é um benefício de auxílio-doença e, se a pessoa tiver uma condição de redução da capacidade, isso aí sim pode virar um auxílio-acidente, meu amigo. Perfeito, bem explicadinho, Marcelo Lima, muito bem. Vamos lá para as primeiras perguntas? Vamos lá, a primeira pergunta de quem quer participar com o nosso quadro Meu INSS. Foram muitas perguntas, viu, Marcelo? Olha, a Maria do Carmo pergunta o seguinte: Marcelo, eu estou aposentada em acidentes, tenho direito a esse auxílio? Dona Maria do Carmo, obrigado pela sua participação, A senhora está acompanhando o programa. Olha só, a senhora já recebe uma aposentadoria acidentária. Esse benefício não é extra. É muito boa a sua pergunta. Porque, de repente, quando pessoas ouviram, olha, é o auxílio-acidente. Eu tenho um acidente, já sou aposentado, eu tenho direito? Gente, não tem. É um benefício, como eu falei, indenizatório. Ele acaba quando a pessoa se aposenta. O valor que você recebeu entra no cálculo da sua aposentadoria. Tá, Dona Maria do Carmo? Infelizmente, a notícia não é boa para a senhora, não há nenhum outro benefício extra além da sua própria aposentadoria. A senhora fique tranquila que a senhora teve esse benefício, somou e a senhora está recebendo um pouquinho a mais por isso, tá bom? Então, para todo mundo entender, não é um benefício extraordinário, não é um benefício que é novo, não é uma coisa que está começando agora para quem está com acidente. A pessoa que já tinha, por exemplo, estava recebendo, quando se aposentou, o benefício acabou, Wilson. Perfeito, Marcelo, explicadíssimo. Então, vamos para a segunda pergunta dos nossos telespectadores para você, Marcelo. Vamos lá, é o Fernando Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, recebo só R$ 700 de auxílio acidente. Está certo ser menos que o mínimo? Posso recorrer? Boa pergunta. Olha só, se ele ganha R$ 700, provavelmente ele ganhava um salário de contribuição, eu tinha uma referência de salário de benefício, melhor dizendo, de R$ 1.400, porque ele recebe 50%. E pode ser menos que o mínimo. Sabe por quê? Porque não é a única coisa que ele pode receber. Uma vez que a gente está de auxílio-acidente, ele não está inválido ou incapaz para outra atividade. O que aconteceu com ele foi uma redução da capacidade laborativa dele. E por isso ele foi indenizado. Então, no caso, pode sim ser menos que o mínimo, não tem problema nenhum, porque vai somar com outra coisa. Por exemplo, suponha que esse nosso telespectador está acompanhando aqui e ele achava que não podia trabalhar. Ele pode sim, se ele puder trabalhar. Aí vem uma grande dúvida, Wilson. Marcelo, mas não é poder trabalhar, é ter emprego. Bom, mas são condições distintas. O fato de não ter emprego não vai justificar um pagamento extra ou uma condição diferenciada. São coisas distintas, como eu falei.
No caso específico, a resposta é sim, pode ser menos, e de fato é, que ele está ganhando R$ 700, e não há nenhum tipo de recurso que ele possa fazer, porque isso é o próprio benefício que já determina, tá, Wilson? Então, não tem saída nesse caso para ele. Marcelo, se eu fazer agora, aproveitando essa sua pergunta, sua resposta importante agora, vamos supor que essa pessoa que está recebendo os R$ 700, se ela, por exemplo, conseguir um emprego, ela perde esses R$ 700, mesmo que seja um emprego que ela conseguiu, que aproveita essa forma de invalidez que ela teve, por exemplo, do acidente, ela perde essa condição de receber esses R$ 700, por exemplo? De jeito nenhum, Wilson. É soma. Pelo contrário, ela ganha como uma indenização. Esse benefício só acaba quando essa pessoa se aposentar, né, ou vier, infelizmente, a falecer. Antes disso, esse benefício não cessa. Ele pode ter uma outra atividade, vai somar. Tanto é que na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, vai somar esse valor. Ele ganha 700, está ganhando mais 1.100. É como se ganhasse R$ 1.800 na hora de fazer o cálculo da aposentadoria dele, tá? Então não há problema nenhum mesmo. Ótimo, excelente, muito bem, Marcelão, bem explicadinho mesmo, Marcelão. Vamos lá então para a terceira e última pergunta. Quem é que faz a pergunta para o Marcelo é a Letícia Ramos. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, recebo auxílio acidente e fiquei viúva. Vou poder acumular com a pensão? Problema nenhum, né? Eu sinto muito, claro, sua perda, né? Eu sinto bastante. Nesse caso, não, porque acumula tranquilamente. A pensão não é fato determinante para encerrar esse benefício. Tanto é que quem gerou esse benefício foi a senhora, em razão do acidente, teve a indenização, né? E nesse caso a pensão foi o seu companheiro, seu esposo. Então, nesse caso, a esposa, enfim, nesse caso específico, vai somar. Agora, quando a senhora vier se aposentar, aí sim, vai ficar a aposentadoria com a pensão. Se ambas forem no mínimo, problema nenhum. Se for acima, tem algumas regras específicas, né, de acumulação no tocante a valores. Mas a resposta é sim, a senhora vai receber as duas sem problema nenhum, tá bom? Fique tranquilo e sossegado. E no mais, meus sentimentos à senhora e à família. Muito bem, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação, pela sua disponibilidade de trazer detalhes e dirimir as dúvidas, tirar as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Bom São Pedro para você e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Marcelo. Um abraço para vocês também, um excelente São Pedro a todos. Eu estava acompanhando aqui, você dançando forró, aí é outro nível, né? Breve, um arraiado, pique alerta, voltará, né? Não tenha dúvidas disso. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Um abraço, Marcelão, sucesso para você.